Olá, meus alunos do nono ano, estamos de volta, né? Mais uma aula remota. Aqui nós vamos continuar o nosso livro. Nós estamos estudando a Primeira República, não é? E estamos estudando o desenvolvimento do Brasil nos seus primeiros anos de república, né? Certo? E estamos vendo agora, nós vimos na aula anterior a questão das oligarquias no poder, você deve estar lembrado, né? Aquela questão do voto de cabresto, né? Aquela questão da eleição dos deputados, né? Presidentes, vimos também os coronéis, certo? E agora nós vamos ver a indústria e operários na Primeira República, como a indústria se desenvolveu, certo? Nessa Primeira República, viu, meus alunos? Olha, isso aqui está no seu livro, desse mesmo jeitinho, tá bom? Só fiz passar para um slide para que todos vocês tenham acesso, ok? Olha, durante a Primeira República ocorreu um crescimento constante do número de indústrias no Brasil, certo? A industrialização aumentou muito durante o período da República. Em 1889, que foi o ano que aconteceu a República, o Brasil contava com 636 indústrias e cerca de 54 mil operários, ok? Veja como essa situação se alterou observando a tabela abaixo. Olha aqui, 1907, o número de indústrias nesse ano era de 3.258. O número de operários era de 149.018 operários. Isso em 1907. Veja que a República começou em 1889, ou seja, 8 anos depois, aliás, 12 com 7, 20 e poucos, 19 anos depois mais ou menos, nós estamos agora com 3.258 indústrias e mais de 149 mil operários. No ano de 1920, que vão ser aí 31 anos depois da República, do início da República, o Brasil já tinha 13.336 indústrias. Veja a diferença com que aumentou de 3.000 para 13.000, mais de 10.000 indústrias cresceram nesse momento. E 277.512 operários, ou seja, o número quase que duplicou, certo? Quase que duplicou. Então o que acontece? Acontece é que, diante da situação, nós vemos, né, um crescimento muito grande dessa indústria, certo? No nosso país, muito grande, certo? Então aí a gente já vê uma ideia de como ficou o Brasil nesse período, até 1920. As indústrias cresceram em número muito alto, né? Entre 1907 e 1920, o número de empresas cresceu por volta de 4 vezes mais, como nós vimos no mapa anterior, no quadro. Enquanto que o de operários e empregados quase duplicou, como eu falei. Durante muito tempo, se disse que esse crescimento deveu-se em grande parte aos efeitos lá na Primeira Guerra Mundial, certo? A Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918. Alguns atribuem que foi por conta disso. Mas estudos recentes nos mostram que a indústria brasileira foi estimulada por 4 fatores importantes. Não foi diretamente pela Primeira Guerra Mundial, mas por 4 fatores importantes. Quais foram esses fatores? Primeiro, letra A, capitais nacionais acumulados com as exportações agrícolas, sobretudo do café. Nesse tempo, a produção cafeeira era muito grande. Os grandes barões do café, não é, começaram a expandir, e aí muito dinheiro, não é, surgiu na economia brasileira. Então esse foi um dos motivos do crescimento da indústria, tá? Um outro ponto, disponibilidade da matéria-prima, porque no Brasil o café dava em abundância. Então aqui já tinha a matéria-prima. O Brasil não tinha que exportar algum produto naquele tempo, principalmente o café, para, né, usar nas indústrias brasileiras. Então isso também ajudou demais,
certo? E o outro ponto, grande oferta de mão de obra barata. Naquele tempo, a oferta de mão de obra era muito barata, as pessoas estavam atrás de emprego, né? E aceitavam o emprego ganhando pouco salário. E trabalhavam muito naquele tempo, né? Principalmente ex-escravos, né? Porque naquele tempo, depois da abolição, que foi um ano antes da República, em 1888, os escravos não tinham trabalho, não tinham estudo, não tinha nada. Então, para ganharem a vida, tiveram que voltar aos senhores de engenho, de onde eles eram antes escravos, e agora oferecer mão de obra para poder ganhar um dinheirinho aqui e acolá, e eles, coitados, não tinham estudo, não tinham nada, ganhavam pouco e trabalhavam muito, então tinha uma mão de obra barata naquele tempo, que ajudou as indústrias. E um sistema de transporte ligado aos portos. Importante, foram feitas ferrovias naquele tempo, não é? E essas ferrovias ajudaram demais essa ligação das indústrias aos portos, né? Para que esse produto chegasse e fosse, né, enviado para os locais para as vendas. São Paulo tornou-se o estado mais importante, né, nessa industrialização do país. Vale salientar que nesse tempo a cidade de São Paulo era uma cidade pequena, menor que o Rio de Janeiro e até menor que Salvador. Mas São Paulo, certo, começou a se industrializar. As maiores fábricas paulistas foram montadas por fazendeiros do café, como Antônio Álvares Penteado, que era um grande empresário do café, certo? E também Francesco Matarazzo, né, de origem italiana. Aqui tem uma foto da família Matarazzo, que fizeram grandes indústrias, né, principalmente em São Paulo e depois no resto do mundo. As principais indústrias da época, certo, foram indústria têxtil, né, de tecido, indústria de alimentação, incluindo bebidas, e o de vestuário. Eram as áreas mais importantes da indústria brasileira: têxtil, indústria e vestuário. Os processos de industrialização e urbanização variaram bastante na região, e a região sudeste, sobretudo São Paulo, foi realmente a região que mais cresceu naquele tempo com a industrialização. Aí veio a modernização e a urbanização, né? Os processos de industrialização e modernização ocorreram ao mesmo tempo em que as cidades iam se desenvolvendo, não é? No caso de São Paulo, até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, provinciana, como eu já falei, politicamente pouco importante para o Império. As mais importantes eram Rio e Salvador, né? Sua área mais urbanizada era formada por 3 ruas: a Rua Direita, a 15 de Novembro e a São Bento, nesse tempo de 1920, né? Com o boom da economia cafeeira, chegou ao seu apogeu, né? E na década de 1870, certo, passou a crescer em ritmo acelerado no século XIX. Com o crescimento da cidade, o centro antigo de São Paulo deixou de ser desejado como área residencial. Aí passou a ser área industrial mesmo, o centro de São Paulo, né? Antes era mais residencial. E esse crescimento urbano levou a população, né, aos terrenos mais baratos e também a outros locais. E aí esses outros bairros foram crescendo, porque no centro eram construídas as ferrovias e tal, e aí ergueram-se grandes indústrias no centro de São Paulo, e os outros bairros foram sendo habitados, né? Certo? A elite paulista buscou áreas onde havia chácara, né? Como a Vila Buarque, Santa Cecília, Campos Elíseos. Construiu bairros residenciais como Higienópolis, Pacaembu, que hoje são bairros importantes em São Paulo, né? Foi erguida a Avenida Paulista, hoje a principal avenida no centro de São Paulo, certo? E um dos marcos decisivos de São Paulo, nesse processo de modernização, foi a constituição da Light, essa empresa estrangeira, não é? Que tem a sede no Canadá e chegou para, né, explorar a questão de serviço de transporte, até mesmo na área de distribuição de energia elétrica. Inclusive hoje a Companhia de Energia Elétrica do Rio de Janeiro é a Light, né? Então, para você ter uma ideia de como isso surgiu, né? Então esse desenvolvimento todo aconteceu em São Paulo nesse tempo, com os barões do café, não é? E o começo das grandes indústrias, ok? Agora, um exercício de fixação para terminar a aula. O que se pode concluir
comparando os dados da tabela daquele primeiro slide, que se pode concluir ali, daqueles números, ok? Cite 2 dos 4 fatores que estimularam o crescimento da industrialização brasileira. Eu falei lá de 4 fatores, você só cita 2. Quais os principais ramos da indústria da época? Eu falei, são 3 ramos que as indústrias se desenvolveram. O que levou São Paulo ao crescimento? Eu falei lá bem direitinho, tá certo? Então, aprendam, vamos estar juntos e na próxima aula vamos estar de volta. Até mais para vocês.